vamos lá, né, pessoal? Bom, para mais uma videoaula. Então aqui nós fizemos o seguinte, nós fizemos na última aula todas as margaridas. Nós fechamos todas as margaridas, né? Dando já o sinal de pétala. Eu falo sinal por quê? Porque elas vão ficar já marcadas como se fossem pétalas, tá? Nessa aula eu vou pegar o terra de siena só. Eu pego terra de siena. E vou fazer uma pinceladinha no meio delas, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocando uma pinceladinha, que isso já, na verdade, vai se tornar um miolinho depois delas. Então, aqui eu já pego, fecho. Só não precisa fazer grande, porque você está fazendo uma flor pequena, né? Vamos pensar na proporção, né? É um trabalho pequeno, então você não vai pôr um miolo muito grande. Então, aqui vai fechando aqui. Como a minha tinta ainda ela não secou, então o que acontece? Vocês vão ver que fica mais difícil dela segurar o tinta marrom em cima, tá bom? Então aqui, ó, coloquei até um pouquinho de óleo agora, vai ficar mais fácil dela poder estar segurando em cima da tinta que está úmida ainda. Então coloquei, fechei isso. Todas elas eu coloquei miolinho, tá? Agora eu vou lavar o pincel, a gente sempre lava o pincel quando troca de cor. Lava, enxuga no papel, certinho, bonitinho. A gente vai começar agora a fazer a parte do vaso, tá? Esse vaso, a gente vai fazer um vaso de início, um vaso dourado, tá? Então, nós vamos usar a seguinte cor para a gente fazer esse vaso dourado. Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, que já está limpo. Eu vou pegar o amarelo indiano e vou pôr um pouquinho só de carmim. Por que um pouquinho? Porque um pouco você já coloca, ele já é muito, viu? Tem que tomar muito cuidado com o carmim, porque é uma tinta que tem um pigmento muito forte. Então vocês vão ver que ele fica mais ou menos uma cor, um laranja meio queimado, né? Um laranja meio cor de fogo, assim, ó. Tá? Como ela tá bem molinha, não vai ter necessidade de eu colocar óleo. Misturo bem, tá? Nunca façam isso para misturar tinta, porque acaba estragando o pincel. Sempre procurem, ó, tá apertando para tirar excesso de tinta e fazendo um xizinho para lá e para cá para misturar bem as tintas, tá? Às vezes você pode até fazer um pouquinho assim para puxar, só que não aperte de cima para baixo, porque senão você estraga todo o pincel. Tudo bem? Então aí você vai pegar aqui a tinta e vai passar em toda a superfície do seu vaso. Vamos lembrar que esse vaso a gente passou a base dele, nós passamos terra de siena, tá? Então, eu estou passando em cima daquela base que já está seca. Essa tinta marrom siena tem que estar seca. Então, você vai ter que passar só depois que ela estiver já bem sequinha, tá? E aí, vou passando em todo o espaço do vaso. Ó, vou fechando tanto a parte da luz quanto a parte da sombra. Vamos lembrar que a nossa parte da luz ficará desse lado e a parte da sombra desta. Ou deste, né? Então, aqui eu vou passando, ó. O contorno a gente não consegue fazer xizinho, né, gente? Fica mais complicado. Então, eu passo o pincel para contornar e vou passando o pincel para a gente poder estar espalhando essa tinta aqui, ó. Bom, já passei essa tinta em todo o vaso. Eu vou só fazer o seguinte agora. Eu vou pegar um pouquinho só do branco, bem pouquinho, e vou misturar nesse amarelo com um pouquinho de carmim. Só que eu vou pôr pouquinho carmim, vou deixar com mais amarelo, tá? Ó, pouquinho branco. Eu vou colocar um pouquinho já de luz aqui deste lado, que vai ser o lado da luz. Ó, e vou passar aqui do lado, no caso aqui desse lado para vocês, tá? Para mim, tá? Eu tô pintando ele de ponta cabeça, tá bom? Então eu vou passando e vou limpar o pincel, ó. Tiro o excesso de tinta no pincel, deixo ele sem excesso de tinta. E vou passando agora ele em X, ó, lentamente, para ele poder ir passando para a cor escura. Parecendo que está claro, indo para o escuro, fazendo um degradê. Ó. Então, vou passando aqui devagarzinho. Vocês já viram que já deu, então, uma tonalidade mais clara desse lado, e desse lado ficou mais escuro, tá? O que eu vou fazer agora? Eu só vou lavar o pincel, porque eu usei o branco junto com o amarelo e um pouquinho do carmim. Eu vou lavar o pincel e vou só fazer essa sombra do lado do vaso para ela ficar um pouquinho mais escura. O que eu faço? Eu pego um pouco do verde desse
do carmim. Pega então o verde e mistura um pouquinho de carmim. Sempre lembrando que o carmim é uma cor muito forte, né? Toma cuidado para não pôr muita tinta carmim, ó. Tá vendo? Não ficou um tom vermelho, ficou um tom meio de marrom escuro. E aí você vai passar um pouquinho só do lado oposto, do lado da sombra. Faz da mesma forma, contorna, tá? Com pincel. E você depois tira o excesso e vem misturando para a parte da tonalidade média e clara. Ó, tudo em xizinho. Então você percebe que o vaso ele já começou a ter luz e já ter sombra. Começa já a ficar lá claro de um lado e escuro do outro. Tá joia? Bom, nessa aula então nós já começamos já a mexer no vaso, a gente já tem uma percepção diferente da pintura, vai dando já um pouco mais de formato. Vocês percebem que da base, que você não tem formato praticamente nenhum, ele vai começando a criar vida em cima daquilo que vocês estão fazendo. Na próxima aula a gente começa a mexer na mesa e depois a gente vai fazendo passo a passo para a gente continuar e depois até o momento que a gente vai estar finalizando nosso trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários e estamos aí à disposição do que vocês precisarem. Tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.